São 5h07 e eu volto a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Há pouco nós acompanhamos o finzinho da reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Entre os projetos que receberam aval da comissão, tem um aí que é voltado para as famílias atingidas pelas chuvas, que isenta das taxas na emissão de nova via, de documentos destruídos ou extraviados e também da taxa de licenciamento de veículos danificados, perdidos ou extraviados também em decorrência da chuva. Eu estou aqui com o deputado Fernando Pacheco, que no momento está sem partido, e ele que foi o relator desse projeto na comissão. Boa tarde, deputado. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Nós acompanhamos aí nesse finzinho da reunião, o senhor inclusive leu, né, o parecer pela aprovação e depois também frisou a importância mesmo disso, né, de se dar esse apoio aí a essas famílias que foram atingidas pelas chuvas. Eu costumo dizer que é uma questão de dignidade, né? É um problema que financeiramente não resolve a situação, haja visto que os danos maiores são valores muito superiores. Mas eu creio que o Estado acenar para o cidadão que está tentando trabalhar as condições de melhoramento, ele já sinaliza um ato de confiabilidade, de poder vir outras legislações assim a serem atualizadas, tanto a nível estadual como federal, quanto municipal também. Então esse ponto inicial, já de imediato, assim que a Assembleia retomou os trabalhos, ele é de suma importância a sociedade perceber a preocupação dos legisladores e, ao mesmo tempo, a facilidade de desburocratizar um pouco a documentação que é trabalhosa e ainda por cima, né, aqueles valores que, somado aos prejuízos maiores, também aliviam um pouco a conta, porque às vezes o veículo é um instrumento de trabalho, as questões documentais é necessária no momento de trânsito do cidadão, então ele veio trazer dignidade. Um outro projeto também que passou pela comissão, ainda voltado para as famílias também, né, em decorrência das chuvas, é o projeto que ele antecipa parcelas aí para os municípios, né, nesse acordo aí que foi firmado entre o governo do Estado e a Associação Mineira de Municípios. Sim. Também é uma outra medida importante. Muito necessário. Inclusive temos que trabalhar administrativamente para que não se comprometa parcelas, porque adiantar parcelas, mas não pagar as correntes não é assim viável. Então, que seja eliminada as parcelas finais para não comprometer o fluxo mensal corrente, né? Porque senão não traz muita resolutividade. Então, mas é pertinente, é uma situação de proposição administrativa, porque o governo fez um acordo com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia e com a AMM para que fosse pago ao longo de períodos. Então a gente já vê que já diminui um pouco a caixa de tempos para se pagar isso. E quem sabe, né, essa comoção dessas calamidades possa sensibilizar o governo a estender, né? Porque a lei é assim, ela limita um padrão mínimo, mas nada impede que possa ser feito, né, uma condição a mais. Então, a gente ainda pensa em forma administrativa de sensibilizar o governo a estender em 10, 15, 20, em quantas maiores parcelas puder ser, porque as cidades pagam uma conta muito cara por uma catástrofe, às vezes. O senhor citou, inclusive, aqui em plenária, a situação da Zona da Mata, né? O senhor fez um discurso falando sobre isso aqui. Muito pertinente, porque a gente convive com esse problema todos os anos, né? Nós já tivemos, assim, perdas e danos avaliados pela Defesa Civil, que depois de ter sido avaliado, nunca veio o recurso pela avaliação dos danos. Então, a gente não quer que esse filme se repita. Eu, como estou em primeiro mandato e enfrentando essa situação como deputado pela primeira vez, eu vou me debruçar a fim de não deixar o trabalho bonito que é a Defesa Civil ficar só terminado no cálculo estimado. A gente quer também um recurso. E são recursos que são fundamentais para os municípios num momento como este. Com certeza. Inclusive, eu não estou jogando a responsabilidade só para o governo estadual. Principalmente ela do governo federal, que é onde tem maiores recursos, onde a maior parte do bolo dos impostos ficam lá. Então nós vamos começar de cima para baixo. Mas é bom nortear aqui
porque nós podemos legislar a nível estadual. Mas quem sabe o nosso exemplo aqui possa prosperar lá na Câmara Federal. Sim. Quem sabe, igual o Brumadinho teve início aqui e repassamos para o governo federal, esse exemplo de Minas possa ir para o governo federal, olhar os estados atingidos, porque Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro também tiveram os mesmos problemas. E o ser humano, ele é ser humano em todos os lugares. Ele não pode ser visto só num local. Por isso é que a minha fala no plenário diz respeito à Zona da Mata, para também ser olhada com carinho. Porque eu entendo, a Belo Horizonte é a nossa sede, é a nossa capital. E ela precisa de uma resposta imediata. Mas que não fiquemos só na resposta imediata. Que possamos também estender aos municípios pequenininhos de 5 mil habitantes, de 3 mil habitantes, os médios de 50, 70, 100 mil habitantes e também os grandes, que também já sempre têm um cuidado maior, até porque a concentração populacional é maior. Então nós estamos querendo, com todos esses projetos, esse da documentação, os da parcelas das dívidas que serão pagas e as questões dos recursos federais que virão, equidade. Vamos ver a prioridade, sim. Belo Horizonte é uma prioridade, não é porque é a capital só não, é porque aqui as decisões partem daqui para irradiar nos municípios de interior. Então, mas que guardemos uma reserva e façamos de forma proporcional a distribuição do que tiver para todos, de forma proporcional, porque o que as pessoas estão querendo é o que eu estou dizendo, é dignidade. Se elas souberem que o Estado está olhando por elas, elas já se dão por satisfeita de ser reconhecido. Então, podendo ir um pouquinho de recurso, aliviando a conta de gastos que terão, eu acho que isso é uma inovação da lei, é uma inovação do político e é uma mudança de hábito e de paradigma que nós precisamos passar, não é para o eleitor não, é para o cidadão, é para aquela pessoa que quando souber que vai haver um dano, um prejuízo, uma calamidade, vai ter alguém olhando por ela. É nesse sentido que eu fico assim, com a sensação do dever cumprido de fazer uma partezinha igual nós fizemos. Mas ainda está longe de ser um dever cumprido a nível macro-regional ou maior. Nós vamos atingir todos os níveis que nós pudermos, e a gente conta com o governo estadual executivo, com o governo federal executivo. Ok, deputado, muito obrigada pela sua entrevista. Que agradeço. Obrigada pela participação.